Mesmo com as mudanças anunciadas pela Prefeitura e Consórcio Pró-Urbano, continuam as aglomerações no transporte público de Ribeirão Preto. O Jornal da Clube mais uma vez encontrou os coletivos lotados e, claro, muita gente reclamando. Mais uma manhã movimentada no terminal Evangelina Passig, no centro de Ribeirão. E, por consequência, a velha história: ônibus lotados. A reportagem viu o problema principalmente nas linhas que vão para a Zona Sul, como a Santa Cruz e City Ribeirão. No terminal da Rua Visconde de Inhaúma, o cenário era parecido e os veículos já chegavam lotados. Reclamações não faltaram e muitas linhas são citadas. Esse ônibus que eu pego do Parque Ribeirão vem lotado. Todo dia? Todo dia. Todo dia. Mesmo com essas mudanças da Prefeitura? Mesmo com essa mudança, 5 horas também o ônibus vai lotado também. Além do Parque Ribeirão, quais linhas também estão lotadas? O Progresso, que eu moro lá também, o Progresso, né? E o Parque e o Maquete também. Você precisa trabalhar? Precisa, não tem jeito, né? O 337, 373, 607, 670. Que bairros são esses? Esses vão lá para o Lagoinha, que passa no Domiel, Eugênio Lopes, Jamil Cury e o 373, que vai lá para o Domiel também. Nossa, é terrível. Sempre lotado? Sempre lotado, nunca tem ônibus. O Lagoinha, quando eu venho de manhã, é terrível. O distanciamento entre os passageiros nos horários de maior movimento nas principais linhas não existe. Muita gente tem viajado em pé, no início da manhã e no fim da tarde. Com isso, vem um risco de contaminação pelo novo coronavírus. Quem depende do transporte público são os trabalhadores, que sofrem durante a pandemia e precisam ter renda para sobreviver. Eu pego várias porque eu sou diarista, então eu ando para todo lado. Eu vou para o Nova Aliança, vou para City Ribeirão, todos eles estão cheios, mas o Ribeirão Verde é o mais. Eu tenho medo porque eu sou hipertensa e eu tenho doença de Chagas, mas aí tem que enfrentar, né? Você tem que viver, tem que pagar as contas. Aglomera, gente, porque pega a gente daqui, pega lá na Barão e quando vai chegando na City tá lotado. O risco de contaminação? Demais, né? Demais. Então... Tem medo? Ixi, como tem, porque tem criança pequena, tem um neto que tem problema respiratório, então a gente fica com medo, mas tem que trabalhar. Quando vem lotado até na porta, eu vi a gente espremido, se esfregando um no outro, entendeu? Não tem condições, entendeu? Ou eles põem mais motorista, ou eles tomam providência, entendeu? Porque se continuar desse jeito, muita gente vai pegar essa doença aí, aí. Há 2 semanas, Pró-Urbano e Prefeitura anunciaram um reforço de 41 linhas nos horários de pico e a limitação da capacidade dos coletivos em 50%. Isso não se viu na prática e os passageiros continuam reclamando da grande demora entre um ônibus e outro. Eles falam para não lotar ônibus, mas não adianta nada, porque quando demora 40 minutos, 2 horas, sei lá o que, para vir, aí quando vem, ele tem que lotar, né? Porque a gente tem que trabalhar. O ônibus foi distanciado muito, ele é de hora em hora, então o povo acumula. Ele teria que diminuir o espaço de tempo para não ter aglomeração. Eu pego ele aqui, ó, naquele ponto de lá, ó, que chega na catedral ele lota. Lá em cima ele lota e vai até no parque desse jeito, e pondo gente. É terrível. É terrível, não mudou nada. A novela parece não ter fim. A frota foi reduzida em março, no início da pandemia na cidade, e desde então não voltou 100% às ruas. Para este advogado, a prefeitura não dá exemplo para a população. Já havia tempo mais do que suficiente para que o consórcio e o poder público tomasse algumas medidas que garantissem aí à população menor risco de transmissão, um pouco mais de segurança e de conforto no transporte, seja com o aumento da frota, seja com o estudo detalhado e a disponibilização planejada dos ônibus em momentos de pico. De fato, há uma omissão por parte, seja do poder público, seja da própria empresa. O especialista alerta que a administração municipal pode ser alvo do Ministério Público e responsabilizada pela situação. Eventualmente, o Ministério Público ele tem ferramentas para buscar aí uma responsabilização do poder público através aí de ação civil pública e eventual pedido de providências sob pena de aplicação de multa diária e eventual responsabilização por omissão em decorrência de por exemplo, um dano moral coletivo da sociedade. Samuel Santos para o Jornal da Clube.
O promotor Sebastião Sérgio da Silveira disse que o Tribunal de Justiça cassou a liminar e reconheceu a legalidade da conduta do prefeito. Portanto, por hora, não tem o que fazer, senão aguardar a sentença. Já a Transerp informou que tem monitorado diariamente a operação do transporte coletivo urbano e providenciado o aumento no número de viagens quando necessário nas linhas onde foram constatadas as lotações pontuais. O consórcio Prorbano não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, o detalhe é que especialistas indicam o transporte coletivo como um dos maiores vetores do novo coronavírus. Boa tarde, doutor Fabrício. Essa falta de atitude é motivo de estarmos tanto tempo na fase vermelha? Boa tarde, Ximene. Boa tarde a todos. Com toda certeza, sim. Um dos problemas maiores da proliferação desse vírus é a aglomeração de pessoas que tem ocorrido no transporte público de Ribeirão Preto, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam do transporte público porque não têm os seus veículos próprios e estão sendo submetidos a aglomerações diárias e constantes. Isso, com toda certeza, influi para que a gente permaneça na área vermelha do decreto estadual. Agora, a conduta da administração municipal e do consórcio Prorbano podem ser definidas como omissão, como foi dito na reportagem? Com toda certeza podem. Como nós verificamos o que está acontecendo nos terminais de ônibus em Ribeirão Preto, não há protocolo algum sendo seguido para o combate ou ao menos para dirimir o problema da contaminação com o Covid. Se tivesse um protocolo mínimo, nós verificaríamos nos terminais o distanciamento entre as pessoas para pegar o ônibus, nós verificaríamos a medição da temperatura das pessoas para entender para saber quem está ou não com febre, para não entrar dentro do coletivo. Teríamos mais linhas, utilizando talvez até o recurso federal e estadual que está vindo para Ribeirão Preto, para contratar linhas alternativas para termos mais ônibus e menos aglomeração dentro dos ônibus, ou seja, um protocolo mínimo de segurança à população nós não estamos verificando. Então a prefeitura pode ser responsabilizada na justiça por conta disso? Com toda certeza pode, porque a prefeitura é responsável para controlar este serviço público essencial à população, para fiscalizar e para ditar as regras. As companhias privadas que fornecem o transporte público urbano, elas devem seguir o regramento e devem ser sujeitas ao poder de polícia do poder público do município. E o poder público certamente não está fazendo o papel dele pelo resultado que nós estamos vendo nos terminais e dentro dos ônibus em Ribeirão Preto. A reportagem mostrou histórias de pessoas humildes, de grupos de risco, que não puderam parar de trabalhar e pegar os ônibus. Elas também podem mover ações individuais? Com toda certeza podem mover ações individuais e podem também buscar o Ministério Público para ingressar com as ações coletivas e verificar, inclusive, a destinação das verbas estadual e federal, se está sendo empenhado essas verbas também para melhoria e segurança do transporte público municipal, sob pena até de improbidade do agente público que está à frente e no comando disso tudo. O contrato entre prefeitura e Prorbano é polêmico desde o início, com apurações em várias CPIs na Câmara. Seria o momento de um rompimento? Rompimento, a gente, na verdade, não entende que seja o melhor. Por quê? Porque o Prorbano já está em Ribeirão Preto há muito tempo, conhece os problemas do transporte público a fundo, talvez fosse até melhor manter. O que precisa haver é, na verdade, um diálogo entre o setor privado e o público e os ajustes devidos para trazer maior conforto, segurança e uma situação propícia ao transporte urbano para Ribeirão Preto. O que não pode é continuar essa lástima que está nos dias de hoje. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco nós vamos mostrar que o secretário da Saúde foi novamente sabatinado na Câmara. Rafael? Até já, Ximene.